Nos Estados Unidos, o Departamento de Guerra do governo Trump divulgou hoje uma série de arquivos inéditos sobre objetos voadores não identificados e também de vida alienígena. Por ordem do presidente americano, um site foi criado para hospedar fotos e documentos sobre OVNIs. Segundo a Casa Branca, a intenção é que o público possa estudar e analisar os materiais que, até agora, pertenciam ao acervo secreto do governo. Parte do material, de acordo com o Departamento de Guerra, foi produzido por astronautas das missões Apollo 11 e 17, que afirmaram ter visto coisas incomuns no espaço. Donald Trump tinha prometido divulgar os arquivos logo após uma entrevista dada por Barack Obama em fevereiro. Na época, o ex-presidente disse que os ETs são reais, mas que ele nunca tinha visto um. Mas a pergunta principal ficou sem resposta. Uma testemunha foi questionada se o governo americano já havia se comunicado com extraterrestres. Ele disse que não poderia falar sobre isso. Então, existe vida em outros planetas? Ainda não sabemos, mas a questão vai seguir alimentando teorias da conspiração. Então, direto com o cristianismo, como se o cristianismo fosse falho e incapaz de resolver os problemas do mundo, mas esse evangelho das estrelas, né, dessa revelação alienígena, fosse capaz de trazer essa salvação. Então, é um discurso bem anticristão e um discurso de que os alienígenas são nossos salvadores. Eu gostaria de... Muito bem. O governo mundial vai fazer isso perante quem? Tá certo? Então, é de se prever que essa coisa de extraterrestres daqui a pouco comece a ter alguma relevância política. É capaz de vocês. Muito em breve vocês ouvirão autoridades mundiais começarem a falar. Eu não estou brincando, não. Isso não é uma piada, isso é coisa séria. E se a maior ficção científica da história de Hollywood não tiver sido escrita para entreter você, mas para anunciar um cronograma que já está em andamento? Em maio de 2026, os servidores do Pentágono registraram um pico de tráfego que quase derrubou a infraestrutura de rede do governo americano. O motivo? O site oficial war.gov.uf entrou subitamente no ar. Em suas redes sociais, o presidente Donald Trump fez uma postagem direta. O primeiro lote dos arquivos foi liberado. Divirtam-se. Pela primeira vez na história, o governo dos Estados Unidos abriu o cofre e liberou mais de 160 documentos confidenciais, relatórios de satélites, fotografias e filmagens de OVNIs. Mas o que absolutamente ninguém na grande mídia está perguntando é o porquê desse timing milimétrico. Enquanto os arquivos saem do sigilo, chega aos cinemas mundiais o filme Dia D, Disclosure Day, o aguardado retorno do diretor Steven Spielberg ao tema alienígena. Será que estamos diante de uma mera coincidência de mercado ou de uma fria operação psicológica para moldar a mente humana para uma falsa invasão e um controle de massas em definitivo? Prepare-se. O que você vai ver hoje vai fazer você olhar para o céu e para o tabuleiro político de uma forma totalmente diferente. Para compreendermos a seriedade desse lançamento, precisamos olhar para a própria evolução do diretor Steven Spielberg. O fascínio dele por vida fora da Terra vem desde a infância, mas este filme em específico nasceu de um estopim factual do mercado. Em 2017, o jornal The New York Times publicou imagens captadas por sistemas infravermelhos de caças da Marinha Americana, registrando objetos que se moviam de um jeito inexplicável para a ciência. Spielberg revelou ao programa Fantástico que foi ali que seu interesse foi reaceso. Ao longo das décadas, sua filmografia mudou de tom. Em 1977 e 1982, com contatos imediatos de terceiro grau e ET, ele filmou o encontro gentil que gostaria que acontecesse. Em 2005, com Guerra dos Mundos, ele retratou o medo como metáfora ao trauma do 11 de setembro. Mas agora, em Dia D, Spielberg afirma estar filmando o que ele acredita estar de fato acontecendo hoje. Para ele, os alienígenas não são destruidores, mas exploradores e antropólogos. Ele declarou que este roteiro está muito mais perto do fato do que da ficção, e que fez a obra para tentar apressar uma revelação real de um segredo que o alto escalão esconde do público. Se a realidade dos bastidores de Hollywood já chama a atenção,
O enredo de Dia D nos leva a um estado de alerta profundo. A história apresenta duas figuras que não se conhecem, mas compartilham de uma complexa ligação de almas. Margaret, uma moça do tempo, vivida por Emily Blunt, e Daniel Kellner, interpretado por Joshua O'Connor, um gênio da computação recrutado pela agência secreta governamental Wardex Corporation. O roteiro revela que, na infância, ambos foram abduzidos simultaneamente na mesma nave. O trauma foi tão violento, grotesco e invasivo que suas mentes reprimiram e deletaram a memória para que eles não enlouquecessem. Nos bastidores reais, a busca pelo realismo foi tamanha que Emily Blunt recusou o uso de inteligência artificial e gravou todos os cliques e cantos não humanos com a própria boca, ecoando sua voz no banheiro de casa para buscar a ressonância perfeita. Mas o ponto mais perturbador é como Spielberg retrata os disfarces alienígenas. Eles usam telas de memórias lúdicas de animais puros, como o cardeal vermelho, um cervo e uma raposa, para guiar as crianças até uma projeção mental da casa de doces de João e Maria. Analisando criticamente, a história original dos irmãos Grimm é um conto de terror, focado em engordar e devorar inocentes. O filme escancara uma verdadeira síndrome de Estocolmo ufológica, onde os alienígenas violam a autonomia e a infância das vítimas por meio de experimentos e dor, mas implantam em suas mentes uma falsa sensação de empatia, paz e amor puro. Deixando a ficção de lado, o filme esbarra em um padrão de silenciamento do mundo real. Na trama, Daniel Kellner atua como um denunciante, roubando arquivos e artefatos quânticos, chamados metamateriais, baseados no famoso IBM, recuperado em Roswell em 1947. Esses objetos possuem inscrições ideográficas e servem para ativar habilidades psíquicas de controle mental, bilocação e invisibilidade, mas desgastam-se a cada uso. Fora das telas, documentaristas e especialistas em ufologia revelam que o verdadeiro segredo por trás do fenômeno é a energia. Os OVNIs operam em novos tipos de energia, como antigravidade e propulsão avançada, chaves para uma energia limpa e infinita que destruiria o império financeiro dos combustíveis fósseis. O preço para quem tenta revelar isso é o apagamento factual. Relatórios históricos citam uma lista assustadora. O capitão Uiranger Holanda, comandante da Operação Prato no Brasil, foi encontrado morto em 1997, após quebrar o silêncio. E a doutora Amy Screedy, cientista da NASA, envolvida em pesquisas finais de antigravidade, foi encontrada morta com um tiro na cabeça em 2022, após deixar um vídeo gravado alertando que se aparecesse morta, definitivamente não teria sido suicídio. No filme de Spielberg, o vazamento global dessas tecnologias é orquestrado por um grupo de 12 cientistas desertores. Uma clara alusão ao mítico grupo MJ-12 ou Majestic 12, os investigadores oficiais sobre OVNIs, que na vida real mantêm o segredo sob 7 chaves. Vamos pausar por um breve segundo. Você percebe que investigar assuntos desse tipo, cruzando dados factuais de liberação de documentos, análises de bastidores de Hollywood e geopolítica energética, é algo que exige uma dedicação, pesquisa e que muitas vezes é ignorado pela mídia comum. Plataformas digitais costumam limitar o alcance de canais que questionam a narrativa oficial de controle de massas. O único termômetro real de que eu estou no caminho certo é a sua ação direta. Eu sei que para você não custa nada, mas para mim significa muito o seu like e a sua inscrição neste canal. Nós começamos agora, mas queremos criar uma grande comunidade com a sua ajuda. Então, se você puder fazer isso agora, para não esquecer
e para garantir mais conteúdos como este, porque nós lançamos vídeos 3 vezes por semana. É o seu clique que mantém o jornalismo investigativo e independente de pé. Você já fez? Excelente! Então vamos retornar agora para o embate mais explosivo desse caso: o choque direto entre a teologia cristã e o Evangelho das Estrelas. O ponto mais polêmico e divisor de águas na análise crítica de Dia D reside no choque frontal com religiões tradicionais, especificamente o cristianismo. Analistas apontam que o roteiro de Spielberg direciona seus ataques institucionais de forma exclusiva à Igreja Católica e à fé cristã, ignorando qualquer outra religião do globo. No filme, a personagem Jane, a ex-noviça que perdeu a fé na divindade de Deus, tenta resistir à possessão e ao controle mental da agência usando a força de um crucifixo. Ela aperta o objeto sagrado até sangrar as mãos, em uma clara alusão aos estigmas, mas o símbolo cristão falha de forma humilhante contra a superioridade da tecnologia alienígena. A mensagem implícita que Hollywood tenta injetar no inconsciente coletivo é a de que o cristianismo é fraco e obsoleto. O filme prega explicitamente o que os analistas chamam de o Evangelho das Estrelas, colocando os alienígenas como seres puros, sem pecado e portadores de revelações matemáticas superiores, capazes de salvar a humanidade de uma iminente Terceira Guerra Mundial nuclear. Cria-se um sincretismo espiritual, onde os extraterrestres assumem o papel de Salvador, em detrimento de Jesus Cristo, estabelecendo os personagens como um novo Adão e uma nova Eva proféticos. A partir desse cruzamento de dados, o cenário nos obriga a olhar para a engrenagem política final, a tese de uma falsa invasão alienígena para a centralização do poder mundial. Documentários e analistas geopolíticos resgatam um padrão histórico e claro: o avanço do poder estatal sempre depende da implantação do medo coletivo. Foi o medo do terrorismo em 2001 que estabeleceu o Patriot Act nos Estados Unidos, permitindo que agências monitorassem dados privados de cidadãos em nome da segurança nacional. 2 décadas depois, em 2021, a crise sanitária global fez as massas aceitarem restrições severas de liberdade e substâncias experimentais em nome da sobrevivência coletiva. Em 2026, enfrentamos uma crise de escassez energética brutal e uma escalada militar no Oriente Médio, ao mesmo tempo em que a corrida pela inteligência artificial exige quantidades colossais de eletricidade global. É nesse exato momento de caos sistêmico que a elite decide fazer a humanidade olhar para as luzes no céu. É aqui que se aplica a célebre análise de um grande filósofo brasileiro. Os ETs são absolutamente necessários à nova ordem global. Existam ou não, eles vão dar um jeito de aparecer. A existência física dos seres torna-se secundária perante a sua função política. Um perigo existencial vindo do espaço anula as divergências entre as nações, apaga as fronteiras e força a população a aceitar de forma voluntária pelo pânico uma autoridade centralizada global e uma nova religião cósmica unificada. Seja o filme Dia D a reprodução fiel de um plano de revelação controlada, coordenado por militares e ex-presidentes de bastidores, como a proximidade documentada entre Spielberg e Barack Obama sugere, ou seja, a preparação psicológica para um teatro de falsa invasão utilizando tecnologias humanas ocultas, a conclusão factual aponta para o mesmo destino, a tentativa de gerenciar a mente e a liberdade humana. No final da obra, Spielberg insere uma surpreendente conexão direta com seu clássico de 1982.
O filme termina na emissora de TV local, onde Margaret tenta furar o bloqueio de energia do governo para projetar as imagens reais do fenômeno no satélite, forçando o espectador a decidir se o que está vendo é a salvação ou o engano definitivo. Como analistas, nosso papel não é viver paralisados pelo pânico ou pelo misticismo, mas manter a nossa mente serena, questionar as entrelinhas e permanecer firmes perante as engrenagens do poder. As imagens, os documentos liberados por Trump, as mortes dos cientistas e as contradições de Hollywood estão diante de você. A palavra final pertence a quem assiste. Deixe sua análise técnica nos comentários. Qual dessas conexões chamou mais a sua atenção? Quero saber a opinião de vocês. Nos vemos no próximo relatório, onde investigamos a verdade oculta.